Segundo a doula Aline Gonçalves, a água é o método não farmacológico que alivia a dor e é o mais utilizado pelas gestantes durante o trabalho de parto, seja ele no banho, na banheira ou nas bolsas térmicas. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais uma meditação guiada, a de número 16, na hora do banho, na terceira temporada de Meditação à Luz do Dia. E quem está nos conduzindo até vocês é a autora da frase, Aline Gonçalves, a quem agradecemos infinitamente, assim como a vocês, netespectadores, corações solidários e fraternos, empresas e emissoras parceiras, a nossa infinita gratidão em nome do Cristo, em nome de Deus. Ainda segundo a Aline, tem duas fases iniciais, que é o trabalho de parto falso, que é o pródromos, e para saber se é falso ou verdadeiro, se está na fase ativa, ela recomenda que a gestante vá para o banho morno, e fica mais ou menos 1 hora embaixo d'água. Se permanecer as contrações, significa que é a fase ativa que está acontecendo de fato. Se cessar, é porque era a fase 1, pródromos. Era falsa, era só um processo de preparação para dias vindouros. Na hora do banho, a água é um dos elementos mais fantásticos que conhecemos, não só nesse processo da gestante, mas como elemento nutridor e como medicação. Aqui, embora a ciência não reconheça a água como medicação, existe um trabalho de um médico, citado por Dr. Lair Ribeiro, que ele descobriu que poderia curar sem os métodos tão agressivos que estavam em voga naquele instante. E por ele desbancar os laboratórios, as indústrias farmacêuticas, ele foi aprisionado, destruíram a sua vida e na prisão não deixaram ele ter contato com nenhum remédio, nenhuma medicação. E só ficou a água. E ele curou todos os detentos somente com água. Está aí para quem desejar ver qualquer coisa, Dr. Lair Ribeiro, a eficácia medicamentosa da água, coloca lá no YouTube ou no Mestre Google, que você vai descobrir o vídeo, ou futuramente a gente pode colocar aqui na descrição do vídeo. Nós vamos procurar o vídeo que ele fala dessa experiência fantástica. Nós temos várias experiências com a água no banho, porque antes da gravação, por exemplo, eu prefiro o banho do que o alimento. O banho me nutre mais, me deixa mais consciente, com a consciência mais expandida, com a memória mais ativa e ainda, além de alimentar, no caso, o nosso banho é frio e hoje está bem fresquinho, é pouco acima de 12, 15 graus. A água que eu estava tomando, estava na caixa, estava um pouquinho mais gelada, em torno de 10 graus, e o corpo acostuma, ela ativa o colágeno e a pele não envelhece tanto quanto quem toma banho na água morna. A água morna tem o seu valor, que é relaxante, mas no processo de desinflamação, por exemplo, a água fria. E nós curamos a sinusite embaixo da água na hora do banho. Então, após o banho, um fiozinho de água bem fresquinha na região lesada, que é esta região onde fica a infecção da sinusite, e fazendo o exercício, a mentalização, e imaginando o psiquismo da água entrando no centro frontal, que ele que coordena toda a estrutura craniana, e dando a ordem para esta parte psíquica da água,
porque não tem como imaginar de outra coisa, porque a água não entra dentro do nosso corpo e nutre. Não entra dentro do nosso corpo e alivia a dor, alivia várias situações. Então algo está acontecendo e nós chamamos isso do psiquismo da própria água, a consciência diretora da própria água, tanto na hora do banho, quanto a água que nós sorvemos, ou em qualquer um dos seus estados de expressão. E com a nossa mente, com os nossos sentimentos, nós podemos interagir com a água, assim como fazemos na magnetização da água. Nós estamos orando pela água e o quanto de energia imantada dos nossos nobres sentimentos que viajam para dentro da água vai culminar no interior dos átomos e vai enriquecer a energia no interior do átomo primeiro, que é um centro vital. E dali ela vai expandindo para a estrutura dos elétrons, para a estrutura dos fótons, que é o magnetismo em si. E os fótons não apenas confeccionam o magnetismo, e pode ser medianeiro do próprio magnetismo. É mais ou menos assim. Nós somos a soma do psiquismo divino, fracionado, que é o espírito como princípio inteligente do universo. E, ao mesmo tempo, o psiquismo divino flui através de nós. Cabe a nós, ele como alimento, elegermos a meta, coordenar a marcha e avançar. Só que ele, como força vitalizadora de outros seres, ele funciona como lei. Então ele também carrega as ordens cósmicas, vindo como inspirações ou intuições para o nosso cenário. Então, do mesmo modo que os fótons são partículas constitutivas do magnetismo, eles são medianeiros do próprio magnetismo. Então, do mesmo modo que o psiquismo divino gesta o espírito que compõe todas as coisas, um aglutinado dessa consciência espírito, no sentido primitivo do termo, ou primordial, desse átomo primário, ou primevo, ele vai compor o átomo secundário, que vai compor os corpos, por intermédio da junção e configuração das moléculas, das células, dos tecidos, dos órgãos, sistemas, corpos. E por intermédio desses corpos que foi organizado pelo próprio psiquismo, porque todos eles nascem desse psiquismo divino, agora o psiquismo divino vai fluir por intermédio dos nossos corpos. E ele está na água, ele está no ar, ele está na luz, ele está na terra, ele está nos peixes, está nos vegetais, ele está em tudo. E em linhas gerais e em sentido profundo, esse psiquismo que nós estamos falando é o Evangelho. Como força, ele é a lei. Como vitalidade, ele é a matéria-prima. E como configuração personificada, ele é a vida. Então, o Evangelho é força, vitalidade, vida. Então, imagine-se embaixo do chuveiro, respirando com tranquilidade após o seu banho, após se higienizar. Dá para fazer isso durante também. Você pode começar agradecendo a própria água, agradecendo o próprio sabão, o shampoo, o que você estiver usando na hora do banho, para fazer o seu processo de higienização física. Mas, conjuntamente, vai fazendo a higienização psíquica, com o pensamento enobrecedor, tendo na água o alimento que nutre, que alivia a dor, que expande sua consciência, que ativa as suas memórias, que vai te beneficiando conforme gostaria que acontecesse. Porque a vida, toda a vida nasceu na água. E a água hoje é considerada um ser vivo que registra o que pensamos, o que sentimos, o que falamos, o que fazemos. Ou seja, ela tem memórias.
conforme comprovou em laboratório o cientista professor Masaru Emoto. Então começa a visualizar-se saudável, sereno, pacífico, feliz. Já imaginou-se o porquê às vezes cantamos embaixo do chuveiro? Esta alegria viva vem da água também. Então ela traz não só os valores espirituais, morais, psíquicos, emocionais, perispirituais, físicos. Então ela está em tudo. Ela está na estrutura do ar, ela está nas entranhas da terra, ela origina-se da luz e assim, conforme você vai visualizando-se mais calmo, mais sereno, mais saudável, mais feliz. Quando eu estou falando no sentido masculino do termo, é porque a nossa língua é assim. Estou falando do ser humano. Então pode ser você no sexo masculino ou feminino. Então se veja mais sereno, o ser, mais pacífico, mais saudável, mais feliz. No caso, eu pus localizado, mas houve um momento que eu coloquei na região da vesícula. Mas pode ser em qualquer parte do seu corpo, ou pode simplesmente deixar um fiozinho de água cair no centro coronário e ficar na meditação conduzindo o energismo para o frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico, genésico. Fique à vontade para fazer a condução desse líquor divino, desta panaceia divina, desta farmacopeia de luz. Inspirem, se acalmem, sinta-se higienizado fisicamente, psíquica, emocional, moral e espiritualmente, e com as forças e estímulos para fortalecer o campo biológico, para pacificar o campo psicológico, para estimular o campo moral e para iluminar o campo espiritual. Se a água é vida, vida em abundância, e o Evangelho está na água, ela é força, é vitalidade, é vida. Seres incontáveis, às vezes com milésimos de milímetro, 2 milésimos de milímetro, já tem seres na estrutura da água com músculos, com instrumento de nutrição, de locomoção, de percepção, e já com a força e a velocidade um cavalo a galope persegue já o seu almoço, a sua presa nos abismos de uma gota d'água. E imagine dentro do próprio corpo, na água salgada, que ao disparar do coração rumo a todo o organismo biológico, nas artérias a água ou o sangue é salgado. Quando ele retorna dos capilares para o coração, pelas veias, ele é doce. Então há peixes de água doce e há peixes de água salgada dentro de nós, conforme Camille Flammarion. E são esses seres pequeninos porque somos um microcosmos também. E aí, está mais calmo, mais calma, mais relaxado? Então ligue para 11 974 44 0770 e adquira um dos nossos livros para estudarmos juntos. Tem tantas informações nessas obras para que você possa se conhecer, se beneficiar, porque se conhecemos a nós mesmos, conheceremos a verdade e conhecendo-a, nos tornaremos livres. Você que já se inscreveu em nosso canal, que já curtiu, compartilhou, comentou, convide mais alguém para fazê-lo e nos siga em nossas demais redes sociais. A vocês, netespectadores, a Aline Gonçalves, aos corações solidários e fraternos, a tudo e todos, em nome do Cristo.
a nossa eterna gratidão. Namastê.